Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Boa tarde, quem assiste ao vivo, bom dia, boa noite, quem vai assistir em outro horário. Aqui vamos para uma nova aula do nosso curso, se eu não estiver enganado, a quinta aula. É um curso, na verdade, um curso de literatura internacional. Não, eu estou pensando em fazer o mesmo curso para os 30 melhores livros brasileiros, né? Nós tivemos 2 aulas introdutórias sobre o que significa teoria literária. Depois, mais 2 aulas também introdutória do que significa sociologia da literatura, que é mais a minha área mesmo. E hoje vamos começar com o primeiro dos 30 livros, mas se você está ansioso para saber o conteúdo do livro, ainda vai ter que esperar. Por quê? Eu estruturei. Não é um curso livre, não é um curso rigoroso, né? Eu estruturei as aulas de cada livro, são 30. Primeiro falando do autor, contar um pouco a história do autor, outras obras dele, mas o mais importante, em segundo lugar, em que condições ele escreveu a obra, o que acontecia na época, do ponto de vista histórico, quando ele escreveu a obra. Então, por isso que não dá para entrar propriamente na obra. E quando nós entrarmos propriamente na obra, minha ideia é primeiro falar os principais personagens e fazer um resumo da trama e fazer a sinopse eletrônica, a síntese, né? Se precisar dar algum spoiler, paciência, não tem como, né, falar de um livro sem dar o contexto geral. Não é um romance, não é um livro de suspense policial que você só na última folha que você sabe quem que é o assassino. Não, não é, não são livros dessa natureza, né? Agradecer aos canais parceiros, amigos, às televisões, os canais maiores que retransmitem, DCM 247, onde eu sou colaborador assíduo, né? Mas hoje, então, nós vamos fazer uma viagem para o século XIII, né, que ele, então, ele nasce no ano de 1265, isso é século XIII, e vai morrer no século XIV, 1321. Pelos meus manuscritos aqui, nós vamos gastar 2 aulas falando de Dante, da vida dele. Um personagem magnífico, né? Mas cuja história nós não encontramos fartos detalhes, né? Eu acabei de pesquisar 5 imagens dele, e eu não sei passar a imagem. Minha amiga que me dá apoio, a Luísa, ela não pôde estar presente, então nós vamos passar essas imagens na próxima aula, né? Bom, ninguém sabe a data precisa do nascimento de Dante, cujo nome não era Dante, era Durante. Então o apelido era Dante, Dante Alighieri. O que se sabe com certeza é que ele nasceu em Florença, Firenze em italiano, uma cidade que posteriormente daria ao mundo Nicola Maquiavel, né, que daria ao mundo Michelangelo Buonarrota, né?
alguns historiadores usavam o termo Idade das Trevas. Você não vê mais ninguém usando quase isso, né, porque chamar de trevas um período que teve estas pessoas, mais para frente teria Leonardo da Vinci. Bom, como ninguém sabe a data, e ele dizia que ele era geminiano, ele era do signo Gêmeos, né? Então, ele nasceu entre 21 de maio e 20 de junho, né? Isso é o máximo de precisão que nós podemos ter. É, ele vai morrer no exílio, ele vai morrer como um perseguido político, né? Vou explicar as divergências. O pano de fundo eram as lutas do papado e do Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, né? Então, nem sempre eles falavam a mesma linguagem, o Papa e o Imperador. E a sua morte, que eu falei o nome da cidade, essa cidade fica na região da Emília Rosanha. E ele morreu, aí já é mais preciso. A dúvida é de um dia só, 13 ou 14 de setembro de 1321, com apenas 56 anos. O mais provável é que, segundo alguns autores, historiadores, é que o mais provável seja 25 de maio. É, sem dúvida nenhuma, o escritor mais famoso da Itália. Como Miguel Cervantes é da Espanha, não é? Como Camões é de Portugal, como Shakespeare é da Inglaterra, né? Bom, ninguém o superou até os dias atuais. A sua obra é esta que nós vamos estudar, é de um estilo de uma poesia épica, né? Depois vou explicar o que é isso. Mas ele foi também um político. Ele se imiscuiu nas questões políticas de sua cidade, como nós vamos ver também aí, né? Nós estamos falando de Itália, mas não existia um país chamado Itália. O que existiam eram cidades-estado, como na Grécia Antiga, que, por alguma circunstância, falavam mais ou menos a mesma língua, próxima, com diferença. Ele ajuda a unificar a língua, né? Porque a unificação da Itália vai acontecer 540 anos depois da morte dele, 1861. E mesmo com a unificação, em 1861, ela só se torna uma república depois da Primeira Guerra, 1946. Muitos o chamam de il sommo poeta, o sumo poeta. Como tem o sumo pontífice, tem o sumo poeta, é o melhor poeta. É considerado gênio por vários autores. E a sua obra influencia não só a literatura italiana, mas a literatura ocidental.
O seu patronímio, que é o nome da sua família, era originalmente Alighieri, com 2 i's, Alighieri. Eh, Houve uma simplificação para Alighieri, não é, e quem fez essa simplificação foi um outro gênio da literatura, da poesia, Boccaccio. Ele foi poeta, crítico literário e é um profundo conhecedor de Dante, não é? Ele, quando Dante morre, ele era pequeno, ele nasce em 1313, Dante morre em 1321, mas ele se apaixona pela obra de Dante. Ele morre em 1375 e vai se tornar o maior especialista na obra de Dante. A sua opus magno, né, obra magna ou primus prima, é, sem dúvida, a Divina Comédia. É um livro escrito em poesia, na forma de poesia. Vocês que me acompanham desde a primeira aula sabem que eu descartei muitos livros mais antigos por serem escritos em poesia épica, não é? O Mahabharata e o Bhagavad Gita indiano, o Epopeia Gilgamesh persa e ó, Ilíada e Odisseia de Homero, né? Bom, mas então por que que você começa com um livro escrito em poesia, na forma de poesia? Porque se eu não começasse nesse século, aí nós teríamos um salto para o século XVI, que aí cairíamos então em Camões, depois Cervantes, né? Então eu fiz essa opção, mas a história que tem nesta obra, ele insere personagens verdadeiros que existiram nos, nos, nos 100 cantos. É um livro com cantos. Cada canto tem muitas poesias, né? São um canto introdutório e 33 cantos para os 3 níveis onde o livro acontece, que é inferno, purgatório e paraíso, né? Então, tem toda uma história, um enredo, e, e você conhece a história da época também lendo Dante. E nós vamos ver também a possível, é, nós vamos ver a possível, bastante clara, não é possível, é muito claro a influência do islamismo no, na Divina Comédia, é sua obra magna. É um gênero de literatura onde se celebra uma ação heróica e grandiosa. E, normalmente, os livros de poesia épica têm um mito coletivo, não é? Que todo mundo acredita nesse mito. Mas a obra de Dante tem também um claro sentido teológico, não é? E o que mais se destaca é a sua escrita em língua italiana, diferente de outras na época que eram escritas em latim, o latim decorrente do Império Romano Germânico, né? Então a língua oficial do Império era o latim.
Por isso que essa obra se torna a base da unificação da língua italiana moderna, que foi expressa, na forma como nosso autor enxergou o mundo medieval, né. Então, eu não sei se acontece com vocês, mas meu WhatsApp no desktop ele tá não forma assim a no celular não tenho esse problema, né. Bom, até o nome da obra, Divina Comédia, não é original dele, não é. Ele, na verdade, deu o nome da obra, meu amigo Ivo, deu o nome da obra apenas de comédia. Quem acrescentou o Divina na frente, de tão apaixonado que ficou pelo trabalho, foi esse Boccaccio. A primeira edição onde aparece a palavra divina antes de comédia, eh, saiu mais de 200 anos depois que ele morreu, 1555. Não é a primeira edição do livro, a primeira edição onde a palavra comédia, a divina aparece, divina. O editor que a publicou é o Gabriele Giolito de Ferrari. Ele o responsável pela publicação foi um humanista veneziano, um homem de letras chamado Lodovico Dolce. Ele, nascido em Veneza, em 1510, morrido na mesma cidade em 1568. Então, Lodovico Dolce patrocinou a publicação e o editor era o Gabriele Giolito de Ferrari. Então, nós estamos em 1555, a primeira edição do livro onde a palavra divina aparece no título. Os primeiros anos da vida de Dante, pouco se sabe também, não é? Agora, o que é certo é que ele nasceu em uma família importante. Na época não existia o termo classe média, eu não sei bem o que significa isso, eu como sociólogo marxista, né, o conceito de classe social tem nada a ver com média, baixa, alta, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer, essas são faixas de consumo, né. Quem faz essas barbaridades aí são as agências de publicidade, né, que criam lá mecanismos para saber os hábitos de consumo, né. Eh, a sociedade florentina, mas não só lá, era dividida entre 2 grupos, é como se fossem partidos. Hoje eu passei a manhã estudando a sociedade judaica na época de Jesus. Eu quero entender saduceus, essênios, zelotes, tem mais uma lá, são 4, né. Aqui eram guelfos e gibelinos, é como se fosse partido, né, guelfos. E isso se constitui a partir do século XII. Qual é o primeiro ano do século XII? Já falei aqui uma regrinha, você tira 1, fica 11. 11 é 1100, mas não é 1100, é o último ano do século XI. Eu quero do XII.
1101, né? E se fosse século XI, 1001. Quando começou os anos 2000, aquele filme 2001, tanta gente comemorou, soltou fogos lá na noite de 31 de dezembro de 1999 para 1 de janeiro de 2000. Esse pessoal, eles estão comemorando o último ano do milênio, né? Porque esse é um calendário religioso, um calendário cristão. Eu tenho aqui os principais calendários do mundo: o assírio, o judaico, o chinês, o islâmico e o cristão. Pela ordem é cristão antes de islâmico. São calendários religiosos, a maioria deles, né? E no caso do calendário cristão, não existia o ano zero, é o ano um. Então, toda década, todo século, todo milênio começa com um, né? Bom, meu amigo Ivo fazendo uma contribuição, mas eu falo no final. Quem puder, evidentemente, ajudar, é uma grande. Hoje, um amigo que eu conheço só de zap, que quer conversar comigo presencialmente, assim, presencialmente pela internet, né? Quer ver formas de ajudar o canal, né? Diz que conversou aí com algumas pessoas e porque você veja, todo esse roteiro que eu fiz aqui tem 20 páginas manuscritas. Eu poderia não estar, inclusive, aqui na tela aparecendo, podia só a minha voz. E poderiam ter imagens de Dante, né? Eu selecionei 5, eu não consigo mandar para Luísa porque meu zap não forma. Vou tentar mandar pelo Messenger. Vamos ver se eu consigo, né? Então, veja, é, tá difícil aqui, viu? Desde a hora que eu comecei o programa, o meu WhatsApp do desktop não abre. Pronto, consegui mandar aqui pelo Messenger 5 imagens do Dante. A Luísa tem muita facilidade com isso, ela monta rapidinho. É, então, voltando aqui, guelfos e gibelinos. Eles lutavam entre si. Já vou explicar o motivo. Eles chamavam República, obrigado, República Florentina. Isso refletia uma luta geral que ocorria na Europa entre o papado, e os defensores do papado eram os guelfos, né? Pessoas mais estritamente religiosas e subordinadas ao poder temporal da igreja. E os partidários do Sacro Império Romano Germânico do Ocidente eram os gibelinos. Esse império durou 1000 anos, vai do ano 800 a 1806. Quando morreu Henrique V, que foi o imperador desse Sacro Império, ele reinou de 1081 a 1125. Mas acontece que ele não deixou herdeiros. Quando não deixa herdeiros e a sucessão dinástica nas monarquias, elas são
pela linhagem, pai, filho, neto, etcétera. Mas aí o cara não tem filhos. A Inglaterra, a partir de um certo momento, foi exatamente lá por 1508, 10, com aquele rei chamado Henrique VIII. Até aquele momento, só homens viravam reis, né? Mas ele acabou casando 6 vezes, vocês conhecem a história, né? Tem um filme, As Seis Esposas de Henrique VIII, né? The Six Wives of King Yates, né? É, muito bem feito. E das 6 esposas, 3 não deram filho nenhum e 3 deram filhas mulheres, né? E ele não se conformava, né? Mas aí acabou ele engolindo, como que fala assim, engolindo a língua. As 3 filhas viraram rainhas, né? As primeiras, né? Elizabeth, sei lá. Mas aqui nós estamos no século XII, né? Então, como o Henrique V não deixou herdeiro, ele governou 44 anos. Quando não deixa herdeiro, abre uma disputa dentro, né, do gabinete, não é o termo, né, do palácio, disputas palacianas, para ver quem é que fica com o trono. Se um primo, se um tio, né? Então resolveu-se que ele foi sucedido por Lotário II, que assumiu só 8 anos depois da sua morte, em 1133. Vocês vão vendo aí, Maquiavel morre bem depois disso. Nós estamos aqui mostrando a luta política que já vinha bem antes. Quer dizer, Maquiavel nasce em uma época em que havia uma luta dura dentro do império. De um lado, guelfos, que defendiam a orientação do Papa, e a opinião do Papa era que todos os impérios e reis e senhores feudais deveriam ser subordinados a Roma. E esse imperador sacro romano do Ocidente, ele achava que não. Eles eram católicos, cristãos, sem dúvida, seguiam, não é? Iam na missa todos os domingos, etc. Mas quem manda no império, né, são os políticos, né? No caso aí, a nobreza, os senhores feudais da época, né? Lotário reinou até 1137. Para piorar as coisas, dentro da facção ou do partido dos guelfos, né, ainda eles tinham uma divisão interna, uma divisão entre guelfos brancos e guelfos negros. É. Os guelfos brancos, da qual a família de Dante pertencia, os brancos, eram liderados por Vieri Certi. Vieri Certi. E os guelfos negros eram liderados por Corso Donati. Os brancos, dizia-se na época, que eram uma espécie de gibelinos envergonhados. Eles não tinham condições de. Lembrando que gibelinos são os defensores do império, né? Guelfos, os defensores do papado. Mas a verdade é que os brancos, guelfos brancos, tinham maiores ligações com o povo. E os negros, guelfos negros, eles eram de famílias mais tradicionais e da elite.
Maquiavel, na sua obra clássica, ele é o fundador da ciência política ocidental, porque ciência política oriental, que nós não temos esse contato. Eu estou tentando editar um livro, Filosofia, Filosofia Oriental, chinesa, árabe, persa, judaica e indiana. Com base naquele curso que eu dei, eu falei de 20 filósofos desse. Nós não conhecemos nada disso, né? Nós só conhecemos Platão, Sócrates, Aristóteles, e olhe lá alguns pré-socráticos aí, né? Pitágoras, Demócrito, Heráclito, etc. E quando fala que Maquiavel é o fundador da ciência política moderna, eu explico. Ciência política moderna ocidental, porque no Oriente. E qual o livro do Maquiavel? O livro é O Príncipe, que na verdade é um pedido de emprego, mas é um calhamaço assim, né? Ele então, sem pedir para ele tinha perdido, saído do poder, tomou lá o poder os Médici, né? E aí ele escreve uma carta. O livro é uma carta, que ele dá uma série de conselhos para o novo príncipe. E, na verdade, ele quer o emprego, né? E ele era secretário florentino, né? Se tivesse cartão de visita naquela época, esses cartões assim. Esse aqui é o cartão que o Pepe me deu. Se o Maquiavel tivesse, ele entregaria o cartão para as pessoas. Nicola Maquiavel, embaixo, secretário florentino, né? Mas aí perdeu o poder, saiu, né? Mas ele queria voltar. Como é que é as coisas? E aí ele dá conselhos para o príncipe. Nesse livro, O Príncipe, Maquiavel diz que essa situação que Florença vivia eram consequências da tentativa de expansão do poder da República de Veneza para o norte da Itália, e aí abrangeria, então, Florença. Maquiavel. Eu estou pretendendo ir para a Itália, mas não vai dar para ir para Florença. Bom, Dante, o pai dele chamava-se Alighiero di Belenzione. E, como já disse, ele era um guelfo branco, que vai perder poder. Na grande batalha de Montaperti, é uma batalha que aconteceu em 4 de fevereiro de 1260, 5 anos antes de Dante nascer. Aí foi uma batalha entre Florença e Siena, tudo na região da Toscana. Morreram 10.000 pessoas. Os gibelinos venceram. Os gibelinos eram os defensores do imperador, né? Essa batalha foi a mais sangrenta batalha medieval, e Dante mencionou esta sangrenta batalha no seu livro A Divina Comédia, na parte do inferno. O Júlio perguntando se... Não sei, isso eu nunca ouvi falar disso. A viagem astral que Maomé faz, ele vai no seu cavalo, ele ascende aos céus, né? E nessa viagem imaginária, né, em sonho, ele parte lá da onde é a mesquita de Al-Aqsa, por isso que ela é sagrada para os muçulmanos, né? Mas eu não sei. Mas na próxima aula, quando nós entrarmos no livro,
nós vamos ver a influência islâmica na obra, né. E a mãe? A mãe dele chamava-se Bela degli Abati. Bela degli Abati. Algo como a Bela dos Abades, né. E quando ela morreu, Dante era muito pequenininho, 5 anos. Quando acontece isso, uma família com muitos filhos, em uma época em que, né, o patriarcalismo era fortíssimo, o pai trata de casar rapidamente para arranjar alguém que cuide da cria, da criação, né. Ele então casou-se com uma senhora chamada Lapa di Chiarissimo Cialuffi. É tudo 2 Fs, é tudo dobrado lá, né. E deste novo casamento ele teve mais 2 filhos, Francesco e Gaetana. Francisco e Caetana. Era comum, na época, os pais arranjarem casamento para os seus filhos. Dante casou-se com 12 anos apenas, com uma moça onde eu sites que eu pesquisei não menciona a data, né, o nome dela é Gemma, com 2 M's, né. Era filha de Messi Manetto, com 2 T's, Donati, que era líder dos corsos negros, né. Então ele faz esse casamento para ver se diminui a tensão, porque ele mesmo, o pai de Dante, era de elfo branco, né. Então ele casa o filho com uma filha de um líder guelfo negro. Lembrando, guelfos são os apoiadores do papado. E com essa gema, imagino que com uma idade um pouco mais avançada, né, ser pai com 12 anos, ele teve com ela 3 filhos: Jacopo, Pietro e Antônia. Jacopo deve ser Jacó, Pietro é Pedro e Antônia é Antônia mesmo, né. Antônia não quis se casar, ela acabou tornando-se freira. Depois que Dante morreu, ou mesmo ainda em vida, é que ele não tem um biógrafo propriamente, né, ele tem pessoas que escreveram sobre a vida dele, né. Eh, Muitas pessoas se apresentaram como: "Eu sou filho de Dante", né. Aí, ou interessado em ficar famoso, ou interessado em pegar algum tipo de herança, e se ele ainda tivesse vivo, o cara poderia falar: "É, eu sou filho daquela senhora que você teve um caso em tal tempo e tal", e ele pode lembrar que teve mesmo esse caso, e aí ficava na dúvida: "Esse cara é meu filho?", não tinha exame de DNA. Era muito comum pessoas famosas que, eh, aparecessem: "Eu sou filho dele", né. Bom, nenhuma biografia de Dante dá detalhe algum sobre a sua formação. Não existia formação regular, colégio público ou privado, não tinha isso. Nós estamos falando do século XII, XIII, né. Então, ele ele morre em 1321, já é século XIV, né. Mas era tudo auge do feudalismo, não tinha só era possível você estudar num convento, num mosteiro, numa abadia.
As igrejas é que mantinham, então, os livros, não tinha livro impresso, era tudo manuscrito, encadernado, tudo à mão, né? E então é muito provável que a formação de Dante deu-se na sua casa, né, dentro da com algum tutor e pelo estudo disciplinado individual, ele poderia ser um autodidata, uma pessoa que tinha amor ao conhecimento e lia tudo que aparecia na sua frente, né? Não havia opções de escolas regulares. Alguns autores, a Luísa fez aqui para a gente um slide, coisa que eu não sei fazer até hoje, algumas imagens de Dante. São variações do mesmo tema, não tem muitas opções, provavelmente a partir dessa imagem principal que algum pintor famoso ou pintou com ele mesmo posando, ou pintou de cabeça, né? O pintor o conheceu, chegou em casa lá e, pela memória, ele fez. Então, o que eu consegui foi isso e algumas variações. Então, essa aqui é de lado, não sei os motivos que usam essas folhas. O, não é um chapéu, né? Não sei como é o nome disso aí, mas para mim denota pessoas com muita religiosidade, né, que usavam. Então você veja que todas as imagens disponíveis dele, ele aparece com essa cobertura na cabeça e esse galho. Aqui é uma imagem dele segurando ou é uma Bíblia ou é um exemplar do livro dele, Divina Comédia, e aquele que está lá atrás pode ser a Torre de Babel ou pode ser os vários níveis do inferno, né? Eles são 9 níveis, né? Aqui é um close, assim, mais próximo, né? Ao fundo, a basílica lá da cidade de Florença. Então, agradecer aí a Luísa por essa. Então, vocês não ficaram sem imagens de durante. Durante é Dante Alighieri. Ele estudou a chamada poesia toscana. Toscana é uma região da Itália Central. Com quem? Aí tem um nome aqui, um tutor, um professor, né? Brune Itolatine, ou Orlolatine, eu não, às vezes não entendo. Ah, não, esquece. Brunetto Latini. Não entendo nem minha língua. 1220 a 1295. Então, se Dante nasceu em 1265, quando esse instrutor morreu, Dante tinha 30 anos. Então, está certo que ele possa ter instruído Dante na sua juventude, né, e ensinado a ele poesia. Eu não sou capaz de fazer uma poesia. Não tenho essa capacidade mental, né? Rimar. E esse Brunetto Latini, ele era poeta, escritor, mas era também notário. Sabe o que é notário? Dantes conhecia Dante.
A Viagem Noturna na Tradição Islâmica, que narram os mesmos profetas, vale a pena estudar e comparar. Não, isso não tem dúvida, a influência islâmica nós vamos ver na próxima, quando entrarmos no livro, né? Semana que vem eu vou terminar ainda a biografia dele. Ele era um notário. O que é um notário? Infelizmente não estamos na sala de aula presencial, não vai ter ninguém que levanta o braço para arriscar uma resposta. É um dono de cartório, um cartorário, notário, notarial, né? Ele, esse Brunetto, chegou a ser o chanceler da República de Florença. Chanceler é o ministro das Relações Exteriores. Eles adotavam a chamada é, poética siciliana, que usava uma língua chamada provençal. Provençal é uma língua occitana, que era usada, além de na Itália, algumas partes da França, da Espanha e no Principado de Mônaco, o occitane, occitana. O grande poeta que estrutura essa escola, não é? Essa escola de poesia, né, provençal, foi Virgílio. Virgílio, poeta romano, que viveu entre 70 e 19 antes da Era Comum. Mas Dante foi além de Virgílio. Ele travou contato intelectual com obras de Horácio, 65 a 8 AEC, também de Roma, com Ovídio, 43 AEC até 18 da era atual, Cícero, 106 a 43 AEC, Tito Livio, 59 AEC até 17 da era atual, Sêneca, o grande Sêneca, gosto muito de Sêneca, né? Li muitos livros dele. O principal é A Brevidade da Vida, né? Sêneca viveu 4 AEC, provavelmente a data que Jesus nasceu, até 65. E, finalmente, Plínio o Velho, que viveu entre 23 e 79. Tudo isso influenciou nosso poeta Dante Alighieri. A Itália, como conhecemos hoje, estava longe de existir. Não, nada se compara da época que Dante viveu com hoje. Então, ela era um agrupamento dividido em pequenas cidades-estados, a maioria fortificadas. E havia um grande mosaico cultural e amplamente diversificado, não é? E Dante, com sua imensa curiosidade, procurava sempre estar a par de todas as novidades culturais de outras cidades e estados e também em nível internacional. Shakespeare nunca saiu lá da Inglaterra, né? O romance Romeu e Julieta é uma peça teatral, né? É linda,
A gente conhece a história, né? E a minha geração foi marcado pelo Romeu e Julieta de Franco Zeffirelli, né? Com aquela Olivia Hussey, linda, linda, né? Continua muito bonita até hoje. Ela é um pouco mais velha que eu, deve ter 73. E aquele moço Leonardo, esqueci o nome, também um homem, né, muito bonito. Se passa em Verona. Como é que como é que Shakespeare sabia a vida em Verona? Nunca foi, nunca saiu de lá da Inglaterra. Como é que ele sabia da existência de Capuletes e Montecchios, né? Então, mas é pelo estudo, né? O Dante fazia esse estudo e essa pesquisa, né? Quando ele inicia a sua idade madura, e digamos que a partir de 18 anos você começa um processo de amadurecimento, Dante vai ter contato com as seguintes pessoas: Guido Cavalcanti, 1255 a 1300; Ciro Pistola, 1270 a 1336; Lapagiani, só sabes que morreu em 1328, perto de quando Dante morreu. Estes poetas, eles integravam um movimento chamado Dolce Stil Novo. Dolce Stil Novo. Doce Novo Estilo, né? É um movimento que existiu nos séculos 13 e 14 e que influenciou a escola siciliana e vivia sobre a influência, e eles gravitavam em torno do Frederico II, que reinou de 1220 a 1250. Reinou aonde? No Sacro Império Romano-Germânico do Ocidente. Eles, então, produziam poesias que eram chamadas, não na época, mas depois, os especialistas em poesia deram o nome de amor cortês, entre aspas. Eles, então, os seus personagens, eles enfatizavam a nobreza e a cavalaria. Vamos ver aqui quantas páginas tem para ficar, então, para a aula que vem. Eu vou interromper aqui agora às 6 horas. Não é ao vivo, né? Mas eu vou ter que gravar um programa que vai ao ar no 247, aquele programa Evolução Molecular, conhece? Com a Mônica e a Valéria, né? Eu me comprometi e às 21 horas eu volto ao vivo no canal Voz Trabalhadora. Está aqui, ó, estão transmitindo também esse ao vivo. É o do meu amigo Luiz Portinho. Eles estão com quase 300 mil inscrições. Falando em inscrição, queria pedir a sua gentileza de se inscrever no meu e nos canais parceiros por onde vocês estejam eventualmente assistindo. Tivemos 2 doações hoje, singelas e honradas. Eu agradeço muito, do meu sempre amigo, que eu tenho uma grande admiração, homem coerente, revolucionário, comunista, como eu. O Ivo dá uma pequena contribuição. E também a Fátima, mesmo chegando atrasado na aula do professor, ela fez aí a sua pequena doação. Amanhã, 10h30, último dia da semana, sexta, meu programa Geopolítica em Foco, na TVT, das 10h30 às 11h.
Amanhã é dia do Fala aí, professor. E o tema de amanhã são alguém que perguntou isso e eu respondo os principais conflitos em curso na humanidade, não necessariamente guerra, né? E amanhã também é o dia que eu dou uma dica cultural para o final de semana. Eu vou falar do filme do Ridley Scott, Cruzada. Você deve ter assistido. É um dos melhores filmes que retratam. Aqui a minha amiga Lilian fez aqui uma doação, os dois que eu já tinha falado, e a amiga Lilian deu um sticker agora, o que eu agradeço muito. Pessoal, então por hoje é isso. Amanhã tem só esse programa ao vivo. Hoje à noite, na TV Voz Trabalhadora, eu vou falar da luta de classes. E no domingo, 19 horas, o curso de religião, acho que é a 15ª aula. Vou começar uma nova religião, a sexta. Sexta religião. Vou começar com o budismo, tá bom? Obrigado pela presença. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana a todos. Um beijão. Tchau.